Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. No programa de hoje nós vamos falar da balança comercial brasileira de janeiro de 2023 e também um dos principais setores exportadores do Brasil. Você vai ficar por dentro do comentário de Jaine Costa, analista da Scott Consultoria, que vai falar sobre o mercado de reposição. Eu vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócio, e nós vamos falar da abertura de novos mercados e habilitações de plantas frigoríficas que poderão mudar o ciclo pecuário. A nutricionista Carolina Chaveiro da Silva vai falar sobre um tema interessante, a saúde do intestino. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre os principais setores exportadores do Brasil. Dados divulgados pela Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura indicam que os negócios neste segmento somaram quase 160 bilhões de dólares, crescimento de 32% em relação ao ano anterior. Os preços dos produtos exportados tiveram alta de 22% e o volume embarcado cresceu 8% comparado a 2021. Aqueles setores exportadores que se destacaram foram o complexo da soja, representando 38% do total, seguido de carne 16%, produtos florestais 10%, cereais, farinhas e preparações 9% e complexo sucro-alcooleiro 8%. As importações registraram 17,2 bilhões de dólares. A produção da safra de grãos 21-22, com 271 milhões de toneladas, é um dos fatores que estimularam o aumento. O destaque foi para o milho, com 113 milhões de toneladas, e para a soja, com 126 milhões de toneladas. E agora você vai ficar com o comentário de Jaine Costa. Ela é analista da Scott Consultoria e ela vai falar sobre o mercado de reposição. Confira. Olá, eu sou Jaine Costa, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria e venho falar um pouco sobre relação de troca, mais especificamente relação de troca no mercado de reposição. Bom, como é sabido, aproximadamente 60% a 65% dos custos produtivos em um sistema de recria e engorda estão inseridos na aquisição do bezerro, ou seja, na aquisição dos bovinos de reposição. Com isso, o momento de planejar as suas compras é muito importante, porque ele pode definir se a sua atividade terá êxito ou pode gerar um prejuízo. Por isso é importante esse planejamento na hora de comprar. Dessa maneira, podemos trazer um exemplo de indicador econômico utilizado tanto na agricultura como na pecuária, que é a relação de troca. No caso da reposição, o que pode ser essa relação de troca? Ela demonstra quantos bovinos de reposição podemos adquirir com a receita da venda de um boi gordo. Ou seja, quantos bovinos de reposição nós temos o poder de comprar com a receita gerada pelo seu produto, que no caso é o boi gordo. Bom, trazendo aqui então um exemplo dessa relação de troca, um boi gordo de 19 arrobas em média, a nossa referência, com um boi magro, por exemplo, utilizamos a seguinte fórmula para termos a relação de troca. Bom, a fórmula da relação de troca para calcular ela é bem simples. Seria o preço do insumo, no caso que estamos falando de reposição seria o preço do boi magro, do nosso exemplo, dividido pelo preço do produto, que no caso, no nosso exemplo, seria um boi gordo. Ou seja, essa fórmula traria então o preço médio desse boi gordo em reais por cabeça, dividido pelo preço da arroba do boi gordo, em reais por arroba. Isso nos daria quantas arrobas seriam necessárias produzir para a aquisição de um boi magro. Deste modo, calculando a relação de troca, é onde podemos saber em que período vigente, porque essa relação de troca para o pecuarista, para o produtor, recriador e invernista, ela pode variar ao longo do período de tempo. Por quê? Porque ela leva em consideração as médias utilizadas, os preços vigentes do período. Então, para saber se essa relação de troca está favorável, está maior o poder de compra do pecuarista,
temos que analisar se a queda nas cotações do mercado de reposição são maiores que as quedas nas cotações do mercado do boi gordo, por exemplo. Com isso, a relação de troca para o recriador invernista pode estar positiva. Da mesma maneira como uma estratégia para você adquirir fêmeas para uma produção de bezerro em fases onde o ciclo pecuário pode estar trabalhando em médias vigentes. Aí, onde a média do bezerro estaria acima do boi gordo, fazendo com que para o criador a relação de troca fique favorável. Bom, lembrando vocês, pessoal, para comparecer ao nosso evento, que acontecerá de 11 a 14 de abril em Ribeirão Preto e Barretos. Para mais informações, entrem em confinadoresrecriadores.com.br ou nas nossas redes sociais da Scott Consultoria. E agora eu vou conversar com Carolina Chaveiro da Silva. A Carolina é nutricionista, ela é especialista em nutrição esportiva funcional e emagrecimento e também em comportamento alimentar. E nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre o funcionamento do intestino. Carolina Chaveiro da Silva, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui. E esse é um tema complicado, porque o intestino, ele reflete no corpo inteiro, né? Bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Exatamente igual o senhor falou. Muitas das vezes a gente acha que o intestino não é tão importante, acaba levando outros órgãos como importância, né? Só que o intestino ele é de suma importância para o funcionamento do organismo. Ele acaba sendo, como vamos se dizer assim, Antônio, como um segundo coração. O intestino ele é onde que absorve todos os nutrientes de todos os alimentos e devido a essa absorção dos nutrientes, dos alimentos, ele faz a produção de alguns hormônios que são favoráveis para o funcionamento do organismo, como por exemplo, a serotonina, que é aquele hormônio do prazer, onde que você fica mais feliz, como o hormônio melatonina, que é o hormônio do sono. Então, se você tem um intestino que não está regulado, todo o funcionamento do organismo acaba também ficando defasado. E é ele o responsável por separar as coisas boas e as coisas ruins, né? Isso. Quer dizer, ele faz aí uma limpeza no organismo, isso presta, isso não presta, isso fica, isso não fica, ou aqui tem muito, aqui tem pouco, enfim. É ele que basicamente comanda todo o espetáculo da limpeza e da organização do nosso organismo. Como você falou, ele é considerado o segundo coração. E se ele estiver mal, pode ter certeza absoluta, você também vai estar muito mal, né? Exatamente, Antônio. Algumas pessoas acham normal ir ao banheiro. Eu vou um dia sim, um dia não, ou se não eu fico até 2 dias sem ir ao banheiro e acaba não sendo normal. O ideal é que mulheres vão ao banheiro até de 1 a 2 vezes ao dia e homens de 1 até 3 vezes ao dia. E para a gente ter um intestino muito bom, funcionando de forma ajustada e tendo o seu corpo, né, totalmente balanceado, Antônio, a alimentação e a atividade física também é de suma importância. A gente deve sim incluir mais frutas e verduras, fibras, leguminosas, folhagens para ter o intestino funcionando bem e a aplicação da água, da hidratação. Não adianta às vezes a gente colocar uma quantidade de fibra adequada, mas não ingerir água. Então a gente vai acabar ficando, vamos se dizer, igual popularmente a gente fala, né? A gente acaba ficando entupido. Então, a gente tem que ter a fibra, tem que ter a água para ter essa limpeza adequada do intestino. Outro ponto também importante para a gente conseguir ter um funcionamento intestinal bom é a prática de atividade física. Mas aí a gente fala, mas qual que é a relação prática de atividade física com o intestino? O intestino ele é um músculo. Então, a partir do momento que você faz a prática de atividade física, como a outra parte da musculatura do seu corpo funciona, perna, braço, costas, onde tem músculo, o intestino ele também vai ter o movimento peristáltico, onde faz a formação mais adequada do bolo fecal. Então, é importante também o ajuste da atividade física na rotina. E você falou uma coisa muito importante, água. A água é fundamental, não só para hidratar o organismo, como também para
vamos dizer assim, rejuvenescer as células, né? Isso, a célula, ela, vamos se dizer, Antônio, para popularmente entender, ela é uma célula, então ela murcha e ela volta. Então, a partir do momento que a gente não se hidrata, a célula ela vai murchando e depois, com a hidratação, ela acaba o quê? Enchendo, né? Outro ponto também importante, Antônio, para a prática fundamental do intestino é a questão também da ingestão de líquido na refeição. Quando a gente ingere uma quantidade de líquido juntamente com a refeição, esse líquido ele acaba diminuindo as enzimas digestivas e aí acaba que a digestão fica mais lenta, mais demorada. Então, pessoas que têm a digestão mais lenta, um pouquinho mais demorada, onde come, vamos supor, o café da manhã e vai fazer a digestão só mais no meio da manhã ou mais para o final do dia, é interessante retirar os líquidos das refeições. Para quê? Para ajustar essa enzima digestiva e a gente conseguir digerir todos os alimentos da forma correta. Agora, existe assim uma alimentação, vamos dizer, básica para a gente? Tem uma alimentação básica que a gente deveria seguir para ter um funcionamento melhor do intestino? Tem, Antônio. A questão primordial é a questão da hidratação, diminuir a quantidade de aqueles alimentos muito processados, onde tem uma alta quantidade de sódio, uma alta quantidade de gordura, uma alta quantidade de açúcar artificial, aumentar a ingestão de fibras, frutas, verduras, folhosos. E quando a gente fala nessa ingestão para aumentar as fibras, é considerado a gente colocar o quê? Pelo menos 3 vezes ao dia uma fruta. Então, vamos supor, no café da manhã, no lanche da manhã e no lanche da tarde, ou após o almoço ou após o jantar, como uma sobremesa. Então, é interessante a gente estar colocando essas 3 frutas ao longo do dia e, além dessas 3 frutas, tá incluindo nas grandes refeições, almoço e jantar, uma quantidade de aproximadamente, vamos se dizer, 4 colheres de sopa de fibra através de folhosos. Então, uma alface, uma rúcula, uma selga. Pode também incluir a questão do feijão. Em algumas pessoas, o feijão causa um pouco mais de flatulência, de gases, mas em contrapartida, ele tem uma alta quantidade de fibra. Então, também é bom estar incluindo aí na alimentação, tanto no almoço ou no jantar, que a gente considera grandes refeições. A verdade é o seguinte, se não se cuidar, pode ter certeza absoluta, uma hora a conta vai chegar. E essa conta geralmente chega depois dos 50. E aí começa uma série de problemas que, pela falta de policiamento nosso e cuidados que a gente não teve durante um determinado tempo da vida, as coisas começam a complicar e aí começa a aparecer uma série de doenças. E como a doutora Carolina falou, o intestino é o segundo coração. Por isso, tem que tomar cuidado com ele. Se você quiser bater um papo com a Carolina, conversar com ela, como nós já dissemos, ela é especialista em nutrição esportiva funcional, emagrecimento, comportamento alimentar. Ela tem um Instagram dela, que é Nutri Carol Chaveiro. Nutri Carol Chaveiro. Entre em contato com ela, batem um papo e aí começa o seu tratamento ou esportivo de emagrecimento ou de controle alimentar. Carolina Chaveiro da Silva, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo e até a próxima oportunidade. Obrigada, Antônio, até mais. E depois do intervalo, nós vamos falar da balança comercial brasileira. Eu vou conversar com Ronati Macuco e nós vamos falar sobre o mercado da pecuária, frigoríficos, aberturas de novos mercados. O programa Agronegócio volta já já. O Jornal do Meio-Dia leva vocês até o setor Bandeirantes, em Trindade. Gente, olha só essa imagem, a buraqueira e essa grande erosão que causa transtorno para os moradores. Lá já teve poste arrancado, tem muro comprometido. Tem problema aí no seu bairro? Mande para nós no 985-197000, porque aqui problema mostrado é problema resolvido. Jornal do Meio-Dia, 11h45. Vem com a gente, Goiânia. Vem com a gente, Goiás. Futebol é amor, paixão, emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, dedicação, irrigação, amador, profissional, society,
Jardim, Gramado. Do início Não. Precisou? É Safra! Gustavo fez arquitetura e urbanismo, fundou a startup Urban Sapiens e é professor da Universidade do Kansas, nos Estados Unidos. Já Caroline fez relações internacionais e agora trabalha em Washington, na Organização dos Estados Americanos. O que os dois têm em comum? O diploma de uma universidade de ponta, que conecta você com o mercado de trabalho. Por isso, vem de Enem, vem ser PUC. Inscreva-se no vestibular social com a sua nota do Enem e estude com bolsa de 50%. PUC Goiás, uma experiência de vida. Canal TV Agro. Apoio Campo Nutrição Animal. Campo é mais que nutrição, é precisão. Planalto Máquinas e Implementos Agrícolas. Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia Leilões a serviço da pecuária brasileira. E Nutroeste Nutrição Animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. de segunda a sexta, 4 da tarde, tem Fofocalizando. Ô, criatura! Se você está triste e com depressão, rir é a solução. Todos os dias estamos aqui, Newton Pinto Carvalho, contando a piada para te alegrar, criatura, na 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. Oferecimento: o mundo das utilidades. Garavelo, Cidade Livre, Avenida Independência, Centro de Aparecida e Novo Horizonte. Bom Preço Autopeças. A peça que você precisa tem. Música, maestro. Apresentações que vão te emocionar. Uma turminha que vai te animar. No programa do... Neste sábado, 2h15 da tarde, programa Raul Gil. Agronegócio. Oferecimento: no campo ou na cidade, Safra Irrigação. 3928 4020. Nós estamos de volta e agora vamos falar sobre a balança comercial brasileira de janeiro deste ano. O bom desempenho da safra de milho e também as exportações de petróleo fizeram a balança comercial iniciar 2023 com o maior superávit para os meses de janeiro em 17 anos. No mês passado, o Brasil exportou 2,7 bilhões de dólares a mais do que importou. Em janeiro do ano passado, a balança tinha registrado um déficit de 58,7 milhões de dólares. E este é o melhor resultado para o mês desde 2006. No mês passado, janeiro, o Brasil vendeu 23 bilhões de dólares para o exterior e comprou apenas 20,4 bi. As exportações subiram 11,7% em relação a janeiro do ano passado, pelo critério da média diária, e bateram recorde para um mês desde o início da série histórica em 1989. As importações caíram 1,7% pelo critério da média diária, mas subiram 2,3% no valor absoluto, por causa do maior número de dias em janeiro deste ano, e também bateram recorde. No caso das exportações, o recorde deve-se mais ao aumento do volume comercializado do que os preços internacionais das mercadorias. No mês passado, o volume de mercadorias exportadas subiu em média 9,5% na comparação com janeiro de 2022, enquanto os preços médios aumentaram 5,6%. E agora eu vou conversar com Ronat Macuco. O Ronat, ele é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar da abertura de novos mercados, habilitações de plantas frigoríficas que poderão mudar o ciclo pecuário. Ronat Macuco, mais uma vez, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua companhia, para falar de um tema interessante, tá tudo bom? Bom dia, Antônio, bom dia a todos. E um momento bom para falar do boi é quando o boi está subindo, né, Antônio? E esse mês de janeiro foi um mês de valorização no mercado físico do boi gordo, Antônio. Não necessariamente para todas as praças acompanhadas pela Pátria Agronegócio, mas praças paulistas, a gente viu aí um reflexo aí da habilitações ali, habilitações de novas plantas para exportação para a Indonésia, mas também a reativação
adaptações aí de plantas como o Mozarlândia aqui no Goiás, que fez com que o boi boi China, que é atendido ali no Vale do Araguaia, não fosse para São Paulo, ficasse no solo goiano, enxugando a oferta de animais pronto no solo paulista, Antônio. E essa abertura, essas novas praças, plantas frigoríficas, aliás, que estão voltando ao mercado, é claro que dão um ânimo para o setor da pecuária de corte. É claro que nós estamos ainda atrás do prejuízo, mas é muito bom que esses preços vão subindo, quer dizer, vai dando um alento e assim uma vontade de quero que suba mais. E pode ter certeza absoluta que pelo caminhar da carruagem não vai ser aquele aumento que nós já tivemos, aquele crescimento que nós tivemos num passado bem próximo, mas vai sim ser sim um momento, vamos dizer assim, de certa tranquilidade para continuar na atividade, né? Exato, Antônio. Acho que trazemos aqui hoje um ponto de atenção, Antônio. Essas novas habilitações para exportação, ela não muda o ciclo pecuário, Antônio, ela não muda a trajetória de preço olhando para o ano de 2023. Ela traz, vamos dizer, ela traz uma sustentação para preço. Então, vamos pensar que a gente estava com boi no final de novembro, meados de dezembro, na casa de 275, 274 para praças paulistas. Esse mesmo boi hoje, Antônio, já é negociado na casa de 290. Então, do final de 2022, de dezembro até agora, em fevereiro, a gente aí teve um incremento aí de quase R$20 na arroba do boi gordo. Mas isso traz atenção, Antônio, porque a gente está falando de um ano que o ciclo pecuário está pesando, Antônio. E já falamos disso aqui em outros programas, mas vamos ficar com atenção para os meses aí onde você precisa descartar boi ou vaca, necessariamente olhando para maio, olhando para julho, olhando para outubro. Hoje, por exemplo, Antônio, a gente tem um boi para maio que está R$294, R$295. Isso não era a realidade de 5 semanas atrás. Você falou de um ponto bem interessante. Melhorou comparado ao quê? Comparado ao que a gente tinha. Só que não é a realidade de incentivar um pecuarista ou confinadores a entrar agressivo no mercado. Hoje, as margens do confinamento, Antônio, conversei com um produtor essa semana e ele trouxe para mim números do confinamento. E os números não são animadores, Antônio. Não são, não. Hoje, um custo de produção de uma arroba produzida, final, quando você tem para produzir um boi hoje, um boi magro até ele virar um boi gordo ali, dentro do confinamento, hoje, Antônio, a gente está falando de uma arroba produzida na casa dos R$270, Antônio. Mais para o norte do país, uma arroba um pouco mais barata, mas mais aqui, Goiás, MS, Minas Gerais e São Paulo, essa é a realidade. Um boi na casa dos 275, em média. Então, é um boi caro produzido dentro do confinamento para que você, Antônio, seja incentivado a vender um boi de 285, 280. Então, o mercado, mesmo com essas altas recentes, elas nos trazem oportunidade, muitas vezes, para um animal que vai sair do pasto para meados de maio, Antônio. O que aconteceu nesse janeiro, por exemplo, Antônio, agora, historicamente, é onde vem muito animal de pasto, mês de janeiro, fevereiro, março, até chegando maio, são animais de pasto. E o pecuarista, vendo essas altas que ocorreu em praças paulistas na Bolsa, muito segurou o boi dentro do pasto ainda. Tem capim, está chovendo bem, bora segurar esse boi para vender ali meado de fevereiro, março, para ver se melhora o preço. E tá dando certo esse movimento, mas vai chegar um momento que ele precisa descartar esse animal. Já o confinamento, Antônio, não pode fazer isso. Um boi pronto dentro do confinamento, qualquer dia a mais que ele fica ali com a diária hoje, em média... Hoje a gente fala, em média Brasil, há discrepância para um lado e para o outro, mas hoje, em média Brasil, uma diária de confinamento está girando em torno de R$19 um boi posto dentro de um confinamento. Então, isso é uma diária cara, Antônio. Cada dia a mais esse animal dentro do coxo é um custo que, muitas vezes, você não está disposto a arcar com ele. Segundo ponto, Antônio, a gente está com uma taxa de juros muito cara, Antônio. Por exemplo, hoje existem os bancos trazendo os custeios aí, trazendo investimento para o produtor, mas a taxa Selic está muito alta. Então, hoje, se um confinamento ou um giro curto, que seja de engorda de novilha, esteja dando por mês menos de 1,1% ao mês, não é remunerador. Antônio. É verdade. Então, assim, hoje um confinamento ou um ciclo de novilha suplementada a pasto, ele tem que dar mais de 1% durante o mês para compensar o pecuarista a investir. Porque tem renda fixa hoje, sem nenhum risco de vários CDBs aí de bancos,
pagando 1,1, 1,0 para o pecuarista, para deixar o dinheiro lá parado rendendo 1%. E o confinamento hoje, a gente fala que um giro de 90 a 120 dias, Antônio, está dando em torno de 180, 170 reais. Então, um giro de 90 dias, depende do momento, até um pouquinho mais, mas está rodando abaixo de 200 reais hoje, Antônio. Então, você olha aí um animal, para um risco todo do capital, para você, no final, ter 200 reais só de margem do animal de confinamento. É muito pouco. E olha, para você ter 200 reais de margem, você precisa ser muito bom de serviço, viu? Porque se não for, você não tira, não. Exato, Antônio. Eu conversei, esse é o exemplo mais que a gente tem que prestar atenção. E isso colocando tudo dentro vamos dizer, dentro das suas caixinhas, né, Antônio? Claro, que é travando o boi. E hoje existe um boi, por exemplo, Goiás e São Paulo, existe um boi Praças Paulistas sendo negociado a 290, mas existe... A mesma Praças Paulista, boi negociado a 283, 280. Então, aí há uma discrepância. Se você não tem um contrato bom, muitas vezes você está trabalhando, rodou dinheiro aí durante, vamos dizer, é melhor você voltar a ser o vice do produtor, é melhor você voltar a ser aquele criador de boi, sabe? Criadorzinho que ele fala no sentido assim, coloca o gado lá, espera um momento para entrar no negócio, porque se você entrar para ter margem negativa de 600, 400, 500 reais, que a gente viu recentemente, o negócio aperta. Uma coisa até para botar de atenção e para fechar aqui, Antônio, que o momento nos traz preços bons nos referenciais, que é a Praças Paulista B3. A B3 hoje já tem boi para, só resumindo, boi para março dos R$300, boi para maio 295 e boi para outubro a R$303, R$302. Então a gente consegue proteger um boi nesses patamares para os próximos meses. Então bastante atenção, né, Antônio? Bom, baseado nisso tudo que você falou, eu conversei agora esses dias com alguns produtores, grandes produtores, e eu disse o seguinte: a pecuária de corte tem que ser repaginada. Nós temos que dar um jeito, eu não sei como, de dar uma repaginada, porque do jeito que vai indo, uma boa parte dos pecuaristas de corte do Brasil já quebraram há muito tempo e não tem como levantar. Por isso que eu sou adepto para aquela propriedade que tem condição de você fazer a integração lavoura-pecuária. Não tem saída. A saída de lavoura e pecuária, hoje, nesse momento, é a saída mais inteligente que tem. E é a saída que consegue, dependendo da integração que você faça, você diminuir muito o custo de produção. E olha, pode ter certeza absoluta, a maioria do boi gordo que dentro de um determinado prazo aí vai para o frigorífico vai ser boi de pasto, engordado a pasto. O boi de confinamento, ele está e vai continuar muito caro. O boi de confinamento tem que ser feito por pecuarista ultra profissional. Caso contrário, não tem negócio. Se você brincar de engordar boi em confinamento, você quebra. Exato, Antônio. O custo da matéria-prima está muito cara. Outro fator que a gente olha hoje, Antônio, você tem que ter um animal de qualidade. Sim, hoje há uma discrepância entre a vaca, Antônio, e o preço do boi. Hoje a gente está falando de negócio aí, a vaca, a arroba da vaca no Goiás é 235, 240 reais, enquanto a arroba do boi está 280. Então a gente está falando de quase 50 reais de diferença. Então temos que ficar bem atento e produzir dessa forma que você nos orientou aqui agora. Eu acredito que é o futuro e um futuro bem mais promissor para o negócio. Mas é claro, não tem saída. Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios, mais uma vez muito obrigado. E você que está nos acompanhando, se quiser bater um papo com o Ronald, tem lá também o Matheus, tem o Cristiano, que você pode bater um papo e tirar uma série de dúvidas, que seria uma forma ideal de você, vamos dizer assim, maneirar a barra em custos aí na sua propriedade. Entre em contato com o pessoal da Pátria Agronegócio e eu tenho certeza absoluta que vão achar um caminho excelente para você. Ronald, mais uma vez obrigado e até a próxima. Obrigado, Antônio. Um excelente dia e que Deus nos guia nesses próximos dias nas tomadas de decisões, Antônio. É isso aí. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.